Hoje quero falar com você sobre o seu tempo. O quanto é uma perda de tempo você ficar mais preocupada com a vida de outras pessoas do que com a sua própria vida. Há momentos em que a gente entra numa zona de preocupação. A gente fica muito olhando redes sociais, muito preocupado com o que as outras pessoas estão pensando sobre e até o que a gente tem para fazer na vida, né? E a gente se deixa levar tanto por isso que a gente perde a oportunidade de fazer coisas que a gente sabe que, primeiro, agradam a Deus e, segundo, estão dentro do propósito daquilo que já está no nosso coração. Eu sei que assim como eu, você também busca com que suas atividades, suas ações no dia a dia sejam aquelas que estão no coração de Deus, mas às vezes eu sei que a gente tem dúvidas. Será que o que está no meu coração é o que Deus quer? Mas eu vejo que Deus fala através das nossas vontades também, quando nós estamos realmente com a nossa vida rendidas à vontade dele, ao que ele tem para nós, né? Mas ao longo dos dias a gente vai se enchendo de atividades, de tarefas, de rotinas e nos perdemos dessa presença, nos perdemos dessa dependência de quem Deus é e do que ele tem para fazer na nossa vida, né? E nós deixamos muitas vezes de fazer, de produzir coisas, atividades que vão realmente realizar o nosso coração e que nós sabemos que é a vontade dele. E eu quero contar para você algo que aconteceu hoje no meu dia, que foi uma sequência de fatos que eu senti que era do coração de Deus. Então, quando nós nos submetemos à vontade dele, a gente começa a ficar mais sensível a esta consciência de será que é a minha vontade ou é a vontade dele, né? Então eu comecei o dia, como sempre, fazendo meu devocional, orando, buscando realmente entregar os meus dias e a minha vontade a ele, né? E digo sempre, Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí o dia começou já com uma série de manifestações que eu tinha certeza no meu coração que eram da parte de Deus, né? Primeiro eu estava fazendo almoço e aí chegou uma pessoa para pedir comida, o que é comum na minha casa aqui. Muitas pessoas batem aqui para pedir alimento e eu, com muito amor, paro o que estou fazendo e sirvo essas pessoas. Hoje, meu almoço não estava pronto. E aí eu disse para ela assim, eu disse, aguarda um pouquinho que eu vou aquecer uma comida para ti. E ainda estou fazendo o almoço, mas eu vou preparar algo para ti. E aí pedi para ela guardar. Enquanto eu aquecia a comida que tinha sobrado do dia anterior, porque eu ainda não tinha feito o almoço, eu orei e disse, Senhor, o que tens para ela? Eu sei que não é só o alimento para o corpo. Qual é a mensagem que tens para ela? O que queres? Qual é o alimento para a alma, né? E para o espírito? E eu fiquei orando, enquanto eu aquecia aquela comida, eu fiquei orando e pedindo que ela fosse nutrida da presença de Deus ao ingerir aquele alimento. E fui abençoando o alimento e aguardando a manifestação de Deus, né? Para que eu levasse uma palavra para ela. E aí eu senti tão forte no meu coração uma pergunta, se eu ficava feliz em ter que dar aquele alimento, né? E eu entendi o que Deus queria falar. Eu fiz uma pergunta para ela, senti, né, de que o discernimento era assim, era desta forma. Eu senti que Deus queria dizer que ele não ficava feliz dela ter que estar pedindo alimento. Não tinha a ver com eu estar feliz em dar o alimento, porque eu poderia olhar sobre o ponto de vista de, bom, é melhor dar do que receber, é melhor poder dar um alimento do que precisar pedir um alimento. Mas eu digo, não, não é sobre isso. Deus não vai querer estar questionando o meu coração se eu fico feliz que não sou eu que estou pedindo. Nunca vai ser, porque não é da natureza do coração de Deus esse tipo de pensamento, né? E aí então eu fiquei discernindo o que ele quis dizer com isso, né? E eu entendi que ele queria dizer para ela que ele não ficava feliz de ela ter que estar pedindo alimento. E eu busquei, fiquei orando ali enquanto eu aquecia ainda. Isso tudo foi questão de minutos, tá? Não foram horas e horas de comunicação. Então, aí eu fui entregar o alimento, abri a porta. Eu tenho uma porta pequenininha que eu normalmente abro para fazer entregas. Aí eu abri a porta toda, o portão todo, né? E cheguei para ela e disse: Irmã, eu não me sinto feliz de ter que te dar alimento. Eu não me sinto feliz de te ver pedindo alimento. E ela olhou para mim e disse: ai, me perdoa por te fazer sentir assim. E eu disse: mas não é problema para mim te dar o alimento. É uma alegria para o meu coração poder te atender. Mas eu queria te atender por outras razões. Eu sinto que Deus está querendo te dizer
que Ele não está alegre de tu estares aqui pedindo o alimento. Porque o mesmo Deus que me serve, que me supre e supre todas as minhas necessidades, é o mesmo Deus que também supre as tuas necessidades. É o mesmo Deus que está contigo. E ela ficou me olhando nos olhos, e ela me olhou profundamente nos olhos, e eu vi que ela fisgou algo diferente. E a partir dali, daquele início de conversa, eu comecei a ouvir o que Deus estava dizendo para ela. E aí Deus começou a falar muito forte no meu coração, e eu disse assim, amada, Deus te ama. Tu és uma filha amada, Ele quer te curar, Ele quer te libertar dos vícios. Ele não quer te ver mais assim nessa situação. Ele está te chamando e já não é de agora. E ela me olhou, ela me fixou mais ainda nos olhos e disse, nossa, tu nem sabe, essa palavra era o que eu precisava ouvir. Eu realmente parei de ir nos encontros, faz 2 semanas que eu não tenho ido e eu recaí, e eu tô muito triste porque o meu filho voltou para as drogas e aí eu não me achei digna de estar indo, parei de ir, e eu realmente hoje eu vou voltar porque hoje tem encontro. Então obrigada por ter me falado isso e obrigada por essa comida, que Deus te dê em dobro, que Deus é bom, Deus é bom. E eu disse, deixa eu orar por ti. Eu quero te dizer que Jesus já te curou, Ele já te curou, receba a cura, receba a cura. Ele te fortalece, é Ele quem te fortalece. Então, creia nisso, receba esse amor. E ela saiu, eu recebo esse amor, eu recebo esse amor. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente está tão cheio de coisas para fazer na nossa vida, cheio de compromissos, apressado, e a gente perde a oportunidade de levar uma palavra que pode ser a cura de alguém. Deus se manifesta através de nós e Ele cumpre a obra é dele, é Ele quem faz e Ele escolhe o momento, mas nós somos instrumentos nas mãos dele. E muitas vezes Deus não vai deixar de cumprir a obra, mas se Ele pode cumprir através de você, através de mim, é uma bênção. Então eu oro para que você esteja sempre com seu radar alerta, com seus olhos atentos, com seu coração disposto a ouvir o que Deus vai estar falando, a servir, a observar o que está acontecendo ao seu redor. E para que você realmente perceba isso, esteja com plena atenção e sensibilidade, você tem que estar cuidando da sua vida. Porque quando nós estamos cuidando da vida do vizinho, na vida do Instagram, do influencer, de um, de outro, e a gente deixa de viver a nossa própria vida, a gente perde a oportunidade de estar vendo o mover de Deus e vendo o quanto, através da nossa vida, do nosso agir, do nosso movimento, nós podemos estar realmente sendo um bom instrumento nas mãos de Deus. E eu estou falando este testemunho para você não para mostrar a minha grande sensibilidade em ouvir Deus, mas para estimular você a ouvir também. Porque assim como Ele comunica comigo, Ele comunica contigo. Assim como eu dei essa mensagem para essa irmã, você pode dar para qualquer pessoa que passar na sua vida. Basta que você esteja com seus olhos atentos, com seus ouvidos atentos, com o seu sentir atento. E não acabou aí. Tive a oportunidade depois de um outro lugar que eu não vou dizer porque pode ser que as pessoas assistam este vídeo e entendam sobre o que eu estou dizendo. Eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus e de como eu abri os olhos para a verdade sobre quem Jesus é. Eu estudava outra doutrina, muitos sabem, eu durante mais de 15 anos estudei a doutrina espírita, mas nunca tinha aberto uma Bíblia. E hoje eu falo para as pessoas que nunca abriram uma Bíblia, que elas só podem dizer que são de outra religião depois de terem lido e entendido todas as escrituras. Porque as religiões que levam Jesus como dizendo que são cristãs, dizendo que creem e que mantêm a palavra dele, elas pegam partes da Bíblia e fundamentam essas partes, a sua doutrina, né? Fundamentam a sua doutrina em cima dessas partes. Mas é o mesmo que pegar um texto sem contexto. Você pega uma frase de uma carta, essa frase fora da carta inteira, ela pode dar um entendimento completamente diferente do que ela dá quando você lê a carta completa.
E foi isso que eu falei, tive a oportunidade de falar para uma pessoa que é de uma casa de religião, e eu entendo porque muitas vezes eu tive o mesmo entendimento que essas pessoas. E por que que Deus me acordou, me despertou e me deu a oportunidade de ter estudado 15 anos da minha vida, estudado. Por isso que eu ainda disse para ela, me pergunta o que você quiser, que, olha, eu tenho quase certeza que eu vou saber te responder tudo. Porque não que eu seja a mais entendedora, mas porque como eu estudei muito, eu tive muitas dúvidas e essas dúvidas eu busquei sanar. Tem coisas que eu não tenho respostas, óbvio, mas nem eu nem você. Mas aquelas que Deus nos concedeu, Ele consolidou no meu coração e essa é uma alegria que me acalma, essa é uma alegria que fortalece a minha fé. E eu tive essa segunda oportunidade então. E uma terceira, que foi, eu estava voltando já para casa e aí eu parei numa sinaleira e tinha um senhor vendendo abacaxis. E aí eu parei e eu estava comendo um chiclete, mastigando um chiclete, melhor dizendo, né? E aí esse senhor, ele tava com o abacaxi picadinho, assim, me ofereceu, eu baixei o vidro. E eu disse, não, muito obrigada, eu estou comendo um chiclete. E ele, põe pro lado e come. E eu não gosto de comer nada na sinaleira, assim, não tenho hábito. Eu posso comprar algumas coisas para ajudar as pessoas, mas eu não como nada aberto. Manias minhas, quem come tá tudo certo, né? Sou eu que tenho já vi muita coisa também, muitos problemas, então eu optei por não comer. Aí eu disse, não, muito obrigada, querido. Ele, mas tu não queres comprar um abacaxi? E eu disse, quero comprar um abacaxi, então. Aí ele me deu ali, fez os abacaxis ali, fiz um pacote com ele, né? Peguei alguns abacaxis. E aí eu fui fazer, eu disse, olha, vai ter que ser Pix, tu aceita Pix? Ele, aceito. Aí ele me deu o Pix dele, eu tava fazendo o Pix, liguei o pisca, né? Cheguei mais pro lado, porque eu tava numa sinaleira que tem um fluxo bom de carros. E aí eu tava ali com ele e de repente eu olhei para ele e disse, bom, hoje é sábado, né? Véspera de Páscoa. E aí ele assim, tá pouco movimento hoje, né? Ainda bem que tu passou aqui, comprou uns abacaxis, tá bem baixo. Eu digo, é feriadão, o pessoal tá viajando. Eu disse, falando nisso, amanhã, domingo, o senhor sabe o que é amanhã? Ele, Páscoa? E eu digo, sim, o senhor sabe o que é a Páscoa, o que representa, o que está se comemorando? E aí ele disse, mais ou menos, sei o que é, a Páscoa é o... Aí ele não sabia direito, meio que quis confundir, achando que era a crucificação, aí expliquei para ele, não, na sexta-feira é que Jesus foi crucificado e o que representa o domingo de Páscoa representa a ressurreição de Cristo, né? O terceiro dia foi quando ele ressuscitou e aí foi quando se consumou realmente aquilo tudo que estava escrito, né? E foi esse amor que nos limpou, esse amor que nos lavou do pecado, que nos salvou. E é uma bênção poder falar desse amor hoje. Eu quero orar pelo Senhor, dizer que Deus te ama, né? Que esse mesmo Deus que me serve é o que te serve. Ele se emocionou e ele disse, quando a senhora parou aqui na sinaleira, eu já olhei para a senhora e já vi que a senhora tinha um semblante muito bom. E agora eu entendi que é Jesus. E aí, gente, eu quero dizer que nunca perca a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar e a gente deixa de transbordar esse amor. E muitas vezes a pessoa não vai sair dali convertida e não vai sair dali com o entendimento completo, mas talvez essa palavra seja a semente que essa pessoa precisava para que ela de fato possa deixar nascer algo no seu coração. Agora imagina se eu passasse despercebida ou porque eu estava comendo chiclete, eu não pensei em comer um abacaxi, não estava sensível a ouvir inclusive a voz de Deus, se era para eu ter ajudado aquela pessoa, porque não era sobre o dinheiro da compra dos abacaxis, era sobre a semente. Então, em todo lugar que a gente sentir no coração que é um lugar em que a gente pode entregar uma semente de Deus, a gente tem que estar realmente com os nossos olhos
abertos para que a gente não perca essa oportunidade. Mas também existirão lugares em que a gente vai perceber que não é uma terra, não é um solo que está pronto para receber uma semente. E nesses lugares a gente vai sentir uma vontade de ficar calada. E tá tudo certo. Mas para que a gente entenda se é um calado de Deus ou se é uma paralisação do inimigo, nós temos que estar buscando essa presença. E teve um dia que uma pessoa bateu aqui na minha casa e eu não tive vontade de atender, eu não tive vontade de dar nada para ela na porta da minha casa. Eu não senti no coração e até eu disse, o que houve? Por que eu tô me sentindo assim? Eu já quis me sentir até culpada depois que eu disse não, né? Atendi o interfone e disse não tem nada para te dar hoje. E depois eu me senti mal, porque eu podia ter dado pelo menos uma fruta, alguma coisa, né? E depois eu parei, orei e entendi. Eu digo, nem sempre é pra gente dizer sim. Então a gente tem que estar sempre buscando o discernimento, porque o sim muitas vezes é de Deus, mas o não também é. E essa sensibilidade em oração e a gente se conhecendo cada vez mais é imprescindível para que a gente de fato cumpra com o que Deus quer cumprir através da nossa vida. Então, não se preocupe com o que os outros vão pensar, mas se preocupe com o que Deus pensa sobre o que você está fazendo. E eu tenho certeza que se você se preocupar mais com o que Deus pensa sobre o que você está fazendo do que com o que as pessoas pensam, você vai começar a sentir uma paz no seu coração, essa paz que excede todo entendimento, que só quem sente sabe o que ela representa. Que Deus te abençoe e que você tenha muitas experiências, muitos testemunhos com Deus para contar. E se você hoje tem um testemunho, não importa de que tempo seja, comenta aqui neste vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ler.